Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala é o presbítero Geilson Francis e nesse minuto, nesse momento agora, nós vamos iniciar mais um vídeo de Escola Bíblica Dominical, mas não, dominical não, né? Escola Bíblica, porque não estamos no domingo, porém, nós vamos trabalhar, como eu já falei para vocês, sobre o discipulado. Já falei para vocês, né, sobre essa motivação que foi gerado em nós através de um irmão em Cristo que chegou até nós pedindo para que nós fizéssemos aulas de discipulado, né, produzisse no canal vídeos com aula de discipulado. Então, peguei essa revista da Escola Bíblica Dominical dos discipulados, ou melhor dizendo, discipulando o primeiro ciclo, né, da CPAD, que tem como comentarista o César Moisés Carvalho. E nós vamos trabalhar essas 13 lições que vocês já estão vendo aí. A lição de número 1, a necessidade humana e o problema do pecado, será a lição que nós vamos, a partir desse momento, começar a ver, né? Com certeza vai ser sensacional, vai ser algo maravilhoso para todos vocês, tá? Então, depois nós vamos ver o fracasso de Israel, quem é Jesus, o caráter de Jesus, o ministério de Jesus, o novo mandamento, a mensagem de Jesus e o reino, né? O reino de Deus já teve início, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a salvação de Cristo, sendo um discípulo de Jesus e, por fim, a igreja como expressão do reino de Deus. Então, essas são as 13 lições que nós vamos verificar, tá? Vai ser realmente algo muito bom, muito gostoso de se estudar. Espero que você esteja conosco até o final desse vídeo. Não muda para nada, porque vai ser um aprendizado maravilhoso para todos vocês, tá bom? Sem mais delongas, nós vamos iniciar a aula de hoje. Nós vamos começar exatamente pela lição de número 1, a necessidade humana e o problema do pecado. Essa é a lição de número 1. A meditação está em Romanos capítulo 23, verso 3, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que significa pecado? Né? Assim, um conceito da teologia mais debatido, mais falado, mais pronunciado, é exatamente errar o alvo. Errar o alvo, né? Isso seria pecado. Praticar maldades ou praticar a maldade, né? Seria o pecado, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui no texto bíblico, está em Romanos capítulo 3, verso 9 a 11, e também no capítulo 5, do verso 12 ao versículo de número 14, que diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer, não há um justo. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos capítulo 5 diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que pecaram à semelhança da transgressão, que não pecaram, melhor dizendo, né, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, nós temos aqui alguns termos que de versículos, né, que são de suma importância para o entendimento da nossa matéria aqui, do nosso tema, já que nós estamos tratando do pecado, que é exatamente essa questão do pecado que foi praticado por uma só pessoa, mas que esse pecado também passou para todos os homens, embora nós não tenhamos pecado como pecou Adão. Então, nós entendemos que o pecado e a morte, ela perpassa gerações, né? Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem ninguém que pratique o bem, não tem ninguém que faça o bem, porque todos pecaram.
Então, nossa introdução diz o seguinte: uma das primeiras e mais duras verdades que tomamos conhecimento quando passamos a ter consciência é que um dia iremos morrer. Então, quando a gente passa a ter consciência, uma das coisas que nós verificamos, uma das coisas que a gente vê, percebe de maneira clara, é que todos nós iremos morrer. Isso leva-nos a refletir o porquê de não apenas morrermos, mas também o porquê de existirmos. Por que nós existimos e morremos? Por que não existimos eternamente? Por que não existimos, não sobrevivemos? Né? Porque essa é a grande sina do ser humano, é sobreviver sempre. É viver. Porque viver é bom demais. Viver é um dom de Deus. Mas a gente tem uma barreira chamada morte, que vem para poder tirar de nós essa alegria que nós temos de viver. Todo ser humano que se preze, que vem ao mundo, ele tem essa alegria de viver. Quando o ser humano ele perde essa alegria de viver, é porque, na verdade, né, a vida desse ser humano foi minada por vários traumas, né, que essa pessoa foi vivenciando ao longo de sua existência, até desembocar em um sentimento de desesperança total e ele achar que não merece mais viver, que precisa perder a vida, que precisa deixar de viver, de simplesmente deixar de existir, porque a existência para essa pessoa simplesmente é insuportável. Não dá para suportar a existência por quê? Porque estamos sofrendo. E como nós não fomos feitos para viver sofrendo, a gente sempre, quando está nessa situação, nós pretendemos fazer cessar o sofrimento. Não é porque a gente quer morrer, a gente quer se autodestruir simplesmente, mas a gente quer fazer cessar o sofrimento. A gente quer fazer cessar aquilo que nos faz sofrer, aquilo que dói. E se aquilo que dói, o sofrimento é algo constante, então a gente precisa, se algumas pessoas dizem, eu preciso tirar a minha própria vida, eu preciso deixar de viver, eu preciso deixar de existir, eu preciso deixar e não sentir mais na minha vida esse sofrimento. Então, pessoas que querem morrer, né, estão vivendo nessa situação, mas a regra é que todos amam, adoram, gostam, anelam viver. Todos nós gostamos de ter uma vida abençoada, né? Próspera, uma vida longa, ter longos anos de vida, né? Para poder a gente viver com intensidade e com afeto tudo aquilo que a gente precisa viver. Então, chegamos ao maior e mais decisivo acontecimento de que se tem notícia quando a gente faz essas perguntas, né? Que é o fato de Deus ter decidido criar o ser humano. Embora a gente venha morrer, a gente vai entender por que a gente morre. A gente passou a existir porque Deus quis, né? Foi um ato da criação divina. Deus criou o homem. Lá no início, na criação, Deus cria o homem, Deus cria o universo, Deus cria todas as coisas. E tudo para Deus ali era bom, era maravilhoso. Deus estava criando e tudo era maravilhoso, era bom. Até que Deus, ele chega à seguinte conclusão: nós precisamos criar agora o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então ele do pó da terra, ele forma o homem e sopra suas narinas e dá fôlego de vida para esse homem. O homem agora passa a ser um ser vivente, ele passa a ser um ser criado. Então Deus criou o ser humano por causa do seu grande amor, né, da sua grande vontade realmente de criar um ser tão maravilhoso como o ser humano. Contudo, o modo como ele decidiu criar-nos, isto é, livres e não autômatos, ou seja, não robotizados, Deus nos criou para sermos seres livres, fez com que fôssemos também responsáveis por decisões. E essas decisões que nós tomamos, na nossa vida, nós tomamos de forma autônoma
E essas decisões elas podem ser para o bem e para o mal. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Adão e Eva, que receberam de Deus uma designação dizendo: olha, de toda árvore do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não podem comer, porque no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês irão morrer. Vocês vão morrer. Ok? Então, a maldade, o mal, a morte, o sofrimento tem exatamente esse fato como ponto de partida. Então, se nós queremos realmente entender por que a maldade, o mal está no mundo, nós temos que entender que a maldade está no mundo por conta de uma decisão. A decisão e um conhecimento que nós temos tanto do bem quanto para o mal. Porém, nós somos seres que somos facilmente levados a praticar o mal e não praticar o bem. O bem se tornou um alvo quase que muito, melhor dizendo, um alvo muito difícil de ser atingido, embora a gente tenha capacidade sim de fazer o bem, embora nós temos capacidade de fazer o bem, mas o mal sempre está na nossa porta. Foi o que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos, capítulo de número 7. Se você puder, depois você dá uma lida lá quando você tiver tempo. Mas lá no Romanos capítulo 7, Paulo ele diz: olha, o mal, o bem que eu quero, o bem que eu tenho vontade de fazer, isso não faço. Mas o mal que eu não quero até fazer, mas isso eu faço. Por quê? Porque eu constato que sou um ser humano caído, pecador, voltado para a prática do mal. Então, Paulo ele fala isso, né, mostrando como nós temos inclinações para o mal, inclinações para fazer aquilo que não é da vontade de Deus e aquilo que vai ofender, denegrir e fazer o nosso próximo sofrer. Nós temos essa capacidade de fazer os outros sofrerem, de praticar a maldade, enfim, né? Então, gente, esse é o ponto de partida para nós entendermos também a realidade do pecado, né? De acordo com o que nós vimos aqui na nossa lição. Porque por um só homem, ou seja, por Adão, surgiu o pecado no mundo. Porém, esse pecado que surgiu no mundo não ficou restrito apenas a Adão. Esse pecado, ele passou para todos os homens, ok? Então, gente, vamos para o nosso primeiro ponto, a criação perfeita e a origem do pecado. Deus, quando ele criou o mundo, quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo bom, perfeito. Tudo maravilhoso. Nós temos, por exemplo, alguns textos que retratam muito bem isso. Eu queria mostrar aqui para vocês. Deixa eu me ver aqui se eu chego aqui. Romanos, Gênesis 2. Pronto, tá aqui. Apocalipse capítulo de número 2. Apocalipse capítulo de número 2, verso 11. Desculpa. Não é aqui. Pronto, tá aqui. Gênesis 1:12, que diz, ó: e a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, a criação, ela surgiu de uma maneira perfeita. Deus criou tudo dentro da sua perfeição, ok? Nós temos aqui também Gênesis. Deixa eu ver aqui. Esse texto aqui já é outro texto. Depois a gente vai ver aqui com mais nitidez aqui sobre esse texto, certo? Mas só para vocês verem como Deus criou as coisas perfeitas. Deus criou as coisas da maneira mais boa possível. Quando Deus fez o ser humano, Deus também disse: olha, tudo foi feito e tudo é bom. Tudo que foi feito é bom. Certo? Mas como é que começou, então, o pecado no mundo se Deus criou todas as coisas perfeitas, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a humanidade ela recebeu um propósito.
E foi o quê? Propósito específico. Coloquei até a perguntinha aqui, dizer, ó, qual o propósito de Deus em relação à humanidade na criação? Primeiro ponto, administrar o planeta, ok? Aí aqui a gente pode vir para cá. Gênesis capítulo de número 2, versos 15, 16 e 17. Assim, ó, e tomou Deus o homem, né? E tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Porém, versículo 15, né, retornando aqui só para poder dar ênfase aqui a esses termos, diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar, ou seja, para dar segurança e para lavrar, ou seja, produzir. Então essas são as duas funções, propósitos de Deus para o ser humano. Administrar o jardim, tanto dando segurança, como também lavrando, ou seja, produzindo, ok? Então o ser humano, ele seria colocado ali no jardim com esses dois propósitos, ok? E continua dizendo, olha, o primeiro casal vivia em plena harmonia. O primeiro casal ele vivia em plena harmonia entre si, com a natureza e com o Criador. Ok? Nós vemos, por exemplo, esses textos bíblicos aqui, ó, Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se. Antes de acontecer a queda, o homem vivia em plena harmonia com Deus. O homem ele tinha total acesso a Deus, não tinha nenhuma restrição, podia conversar com Deus o tempo inteiro ali no jardim. Mas como esse texto ele bem diz, né? E ouviram a voz do Senhor que passeava, isso depois da queda, né? Capítulo 3 ali vai registrar tudo isso, daqui a pouco a gente vai ler todo esse capítulo, que ele é de suma importância para a gente entender a origem do pecado. Né? Então eles ouviram, depois que eles caíram, comeram aquilo que Deus disse, olha, vocês não podem comer, como diz aqui, né? Como Deus falou aqui, olha, vocês não podem comer, versículo 16 e 17 de Gênesis capítulo 2. Vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então eles comem. Eles comem. E a consequência é exatamente aquela que Deus ele falou para Adão e para Eva. Mas depois que eles comem, né, na viração do dia, quando Deus ele se apresenta ali ao homem para poder conversar com o homem, e eu tenho certeza que Deus já sabia que o homem já tinha caído, já sabia que o homem já tinha errado, que o homem já estava ali numa condição diferente. Deus ele se apresenta para poder, normalmente, né, como se apresentava ao homem, para conversar com o homem. Porém, o homem se escondeu de Deus, se escondeu do Criador. Na realidade, eles viviam literalmente a plenitude do reino de Deus, ou seja, eram dirigidos, orientados e plenamente adaptados tanto à dimensão física, humana, social e natural do mundo, quanto à dimensão espiritual e sensível com o Criador. Não há como saber quanto tempo durou tal condição no mundo. O fato é que não havia choques ou disputas por espaço, pois durante esse período tudo funcionava harmoniosamente. Então tudo era perfeito. Tudo tinha harmonia. Deus estava ali na viração do dia. Não tinha ninguém se sobrepondo uns aos outros, dominando, escravizando. Não existia essas coisas. Então Deus criou o ser humano, criou o mundo, criou todas as coisas, os relacionamentos sociais, tudo harmonioso. Até o dia em que o ser humano resolveu errar, né? E descumprir uma ordem que Deus tinha dado ao ser humano. E aí nós temos o quê? A queda.
a queda, ela acontece. Então, juntamente com a ordem de cuidar do planeta, a humanidade recebeu orientação ética, né? Ou seja, vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Como é possível verificar? Tal orientação continha deveres, direitos, proibições, e a humanidade optou por desobedecer o Criador. Punições, portanto, serviam para um norte, como um norte, ela dizendo, para que o ser humano tivesse uma direção. Lamentavelmente, representada pelo casal progenitor, a humanidade optou por desobedecer ao Criador e assim transgrediu a ordem expressa, a ordem de Deus, capítulo 2, versos 15 e 17. Então a gente pode vir aqui, dar uma olhadinha aqui nesses versículos, ok? Vamos dar uma olhadinha nesses versículos bíblicos, para que você possa se situar. Esse aqui é o ponto de partida da queda, né? Ou seja, a destruição total daquilo que Deus fez perfeito. E nós vemos que no capítulo 3, todo o capítulo 3, 1 ao 24 está aqui, nós vemos que Deus, ele coloca o fruto ali e diz, olha, dele você não pode comer, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Porém, a serpente, a mais astuta de todas, se apresenta no jardim e fala com a mulher dizendo, vocês não podem comer dessa árvore do jardim? Foi assim que Deus falou? Do fruto da árvore do jardim a gente pode comer, mas da árvore que está no meio do jardim nós não podemos comer, porque no dia que nós comermos, nós vamos morrer. Foi o que a mulher falou para aquela serpente. Representados são do diabo ali, porque o diabo estava ali. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque no dia que vocês comerem, os seus olhos vão se abrir e sereis como Deus. Então Deus sabe que vocês vão ter os olhos abertos e vocês se tornarão como ele. Por isso que ele proibiu. E aí vem os detalhes que tem tudo a ver com todos os seres humanos que pecam. Nós vemos aqui em Eva, preste bastante atenção. O texto diz, versículo 6, no capítulo 3. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Olha o que é que nós vemos aqui, que a árvore era boa para se comer, né? Então nós temos ali percepções, né? Nós vemos ali que era agradável aos olhos, ou seja, a primeira coisa que nós temos que nos leva a ter contato com as coisas criadas e que faz com que a gente venha receber todas as informações que a gente precisa são os sentidos. Então, o olhar, né? A visão, o paladar, o tato, o olfato. Então, todos esses sentidos é que faz com que a gente tenha comunicação com os fenômenos externos e que faz com que a gente também venha desenvolver todo o nosso aparelho psíquico, desenvolver todas as nossas faculdades mentais, né? Então, toda a formação do ser humano passa necessariamente pelos 5 sentidos. E a mulher estava ali sendo atraída exatamente por um deles, que era o quê? A visão. E o desejo apareceu. A árvore era desejável para dar entendimento. Eles perceberam que a árvore era desejável. O desejo aparece. Então, primeiramente, nós temos os sentidos, né? O ser humano já tem os desejos inatos, né, dentro de si. O ser humano, então, observa, vê, pega, cheira, sente. E daí, então, esse contato que nós temos com a natureza e com as coisas criadas nos faz desejar. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Então, ela toma do fruto, come e dá também ao seu marido e eles comem. A partir do momento que eles fazem isso, eles têm a percepção deles chega de que estavam nus.
E eles cozeram folhas de figueira para se vestir como aventais, né? Para se protegerem da nudez, que agora era algo muito aparente. E ouviram a voz do Senhor. O Senhor chega nesse momento e chama: onde vocês estão? E eles ouvem no jardim a voz de Deus, mas só que eles ficam com medo. Então, olha aí o relacionamento agora que o ser humano tem com Deus, aquele relacionamento harmonioso, espiritual, passa a ser um relacionamento conflituoso, onde o ser humano agora tem vergonha, o ser humano agora teme. O ser humano agora teme porque estava nu e ele se esconde. Não é exatamente isso que acontece com aqueles que vivem e que estão no pecado, ou seja, todos nós somos pecadores. E todos nós, de alguma forma também, quando nos aproximávamos de Deus, nos aproximávamos como quem tem vergonha, né? Muitas vezes a gente diz: Deus lá vai me ouvir, um pecador miserável que nem eu, né? Muito semelhante ao texto lá do fariseu e do publicano, que Jesus fala, né, desses dois personagens, o fariseu como aquele que se justifica, que diz: olha, eu não sou como esse publicano, eu jejuo, eu dou dízimo, eu oro, mas eu não sou como esse publicano. E a Bíblia diz que o publicano apenas olhava para o céu e via, melhor dizendo, ele não ousava nem olhar para o céu, melhor dizendo, né? E ele apenas repetia: Senhor, eu sou miserável pecador. E Jesus, ele explica: olha, qual deles vai sair justificado? Jesus explica: quem sai justificado é exatamente aquele que não ousou olhar para o céu, envergonhado. Mas essa é a atitude, a postura, né, de quem realmente é pecador. É a postura de quem tem vergonha de Deus. Eu estou com vergonha, eu não quero me relacionar com Deus porque eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha porque eu errei, porque eu pequei. Né? Então é exatamente isso que está acontecendo com Adão e com Eva. Né? Eles pecam, eles erram, eles comem. E aí Deus, ele pergunta: quem foi que te fez comer? Aí Eva diz: não, foi a serpente que me enganou. Aí o Senhor fala: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás. E pó comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos no versículo 15 um termo que a teologia colocou como proto-evangelho, certo? Então nós temos aí esse termozinho aí: olha, vocês, eu vou pôr inimizade, versículo 15, eu vou pôr inimizade entre ti e a serpente, ou seja, Satanás e a mulher, porque da semente da mulher, e aí da semente da mulher nasceu um para pisar na cabeça da serpente, que foi Jesus de Nazaré. Né? E ele feriria o calcanhar, mas não é uma lesão suficiente para poder desbancar, retirar aquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Né? Então a mulher disse para a mulher, né? Deus fala para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor. Com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E para Adão ele diz: portanto, deixa ouvir da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo que não deveria comer. Então, maldita será a terra por causa de ti. Aqui, ó, nós temos. Aqui a gente pode. Talvez acho que a gente vai comentar mais na frente, mas vou comentar logo. Aqui a gente está lendo esse versículo aqui. Um versículo importantíssimo para essas reflexões e a gente entender a questão do pecado no mundo. Olha o que é que Deus está falando. Olha, porque você comeu, a terra será maldita por causa de ti. A terra passou a sofrer por causa do homem. E a terra continua sofrendo por causa do homem. Eu queria aqui abrir um parêntese para poder falar para vocês que nós vivemos, vocês estão percebendo, é visto, é perceptível, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, nós estamos
vivenciando tempos quentes. Em outros lugares chove demais, outros lugares tempestade é temporal. Por quê? Porque o clima tá louco, o clima tá pesado e modificando rapidamente por causa do aquecimento global. Por quê? Porque o ser humano continua destruindo, acabando a terra, com a terra. Isso aconteceu lá no jardim. Ali foi o início de tudo. O ser humano passou a subjugar a terra e passou a fazer a terra sofrer. Nós estamos fazendo a terra sofrer hoje também com as emissões de gás carbônico na atmosfera, onde é aberto um buraco chamado buraco de onde quebradas camadas, chamadas camadas de ozônio, onde a luz do sol se introduz e vem para a Terra com intensidade. E aí nós temos o quê? Os polos, os gelos derretendo, o mar subindo de nível. E em muitos lugares, climas, alguns muito quentes, outros muito frios, outros muita chuva, muita tempestade, muito furacão, muito tornado. Então a gente está vivendo isso. A Terra está sendo destruída e continua sendo maldita, infelizmente, por causa do homem, né? É isso que nós estamos presenciando claramente, ok? Então, gente, continuando, Deus ele disse: do suor do teu rosto você vai comer o teu pão até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha aí, você vai voltar. É aqui que tá, vocês vão morrer. Você é pó e você vai tornar para o pó, por causa do seu erro, por causa do seu pecado. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabedor do bem e do mal. Ora, para que ele não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus pois lançou fora do jardim. Aqui a expulsão, né? Deus expulsou o homem do jardim, né, e colocou querubins no oriente, ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho à árvore da vida. O ser humano foi tirado do paraíso e quer retornar para o paraíso. Então o desejo do ser humano constantemente é retornar para o paraíso. Retornar ao paraíso. Ele quer voltar para o paraíso. Mas aí ele vai usar o quê? Seus conhecimentos, suas habilidades, sua presunção, sua soberba para realizar isso. Mas a gente vê na história bíblica até mesmo vários momentos em que o ser humano ele quer fazer com que o paraíso volte. E ele quer fazer isso na terra mesmo. Quando a gente vê, por exemplo, Babel, Torre de Babel sendo formada, criada, é uma tentativa do homem criar o paraíso na terra. Só que o homem ele é pecador, e por causa de ser pecador, Deus não permitiu que eles entrassem novamente no paraíso e comessem lá no jardim da árvore da vida para não viver eternamente naquela condição. Por quê? Porque a condição do ser humano é de pecador. Essa condição tem que ser sarada, tem que ser sanada. Por isso que Deus, desde o versículo de número 15 do capítulo de número 3 de Gênesis, ele diz claramente que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, e a serpente feriria o seu calcanhar, já fazendo referência a Jesus de Nazaré, que viria para poder retirar a condição do ser humano de pecador, para poder novamente voltar-se para Deus. Deus estabeleceu o caminho para que o homem volte para o paraíso, volte a ter um relacionamento com Deus. Você está me entendendo? Pois é isso. Então, gente, o ser humano ele passa, né, a ser um pecador porque ele transgride. E essa transgressão se chama queda. Então você pode anotar aí.
o que é a queda. A queda foi a desobediência e a transgressão do homem à ordem divina que está registrada em Gênesis capítulo de número 2, verso de número 15 ao 17. Então nós chamamos de queda essa desobediência, ok? Então a harmonia que antes havia fora fora então quebrada, melhor dizendo, né? A harmonia que havia foi quebrada. E o reino de Deus, isto é, o reinado divino, que contava com a participação humana em sua administração, passou agora a ser um desejo praticamente inatingível, pois o mundo tornara-se o reino humano no pior sentido da expressão. A dor e a morte tornaram-se uma realidade. Então é isso que nós estamos vivendo depois da queda. Porém, como eu falei para você, existe a redenção. Desse triste episódio em diante, a tentativa desesperada da humanidade é voltar ao estado paradisíaco do mundo, ou recriá-lo à sua própria forma, maneira, como nós fizemos lá em Babel, recriar o paraíso na terra. Mas só que a condição do ser humano é pecador, não dá. Precisava de uma redenção. A humanidade, mesmo sem Deus, percebe que há alguma coisa errada consigo e com o mundo e procura de todas as formas consertá-la. Por isso, em toda a sua trajetória, é possível verificar as diversas criações humanas que intentam produzir uma realidade melhor, tanto na filosofia, como na política, como na ciência, como na religião, como na ideologia. Todas, porém, têm se mostrado insuficientes, pois a transgressão humana exige um pagamento. Existe um pagamento. A redenção não é de graça, que somente Deus pode saldar. Então Deus viu o ser humano pecar. Deus viu o ser humano pecar e Deus agora está dando a oportunidade, o escape, dizendo: eu vou te dar o escape, eu não vou deixar desamparado vocês, eu não sou deísta. Eu não deixei o ser humano à própria sorte, eu estou dando ao ser humano o caminho para que ele retorne. E esse caminho é Jesus. Jesus mesmo, ele disse, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Certo? Então, assim como ato de misericórdia, o Criador, ainda na cena do terrível episódio da queda, mencionou uma promessa denominada pelos teólogos de proto-evangelho. Como eu falei para vocês, ele disse que a serpente que dá semente, ele disse para a serpente que da semente da mulher nasceria um descendente que lhe esmagaria a cabeça e destruiria a sua força, o pecado. Foi exatamente o que nós lemos aqui, certo? Nós temos aqui Romanos capítulo 3, versículo 10, 11, né? Como está escrito: não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Essa é a condição do ser humano no pecado, certo? Então, gente, vamos aqui para nosso segundo ponto, a natureza e a realidade do pecado. Primeiro ponto aí, do tópico 2, o pecado e sua universalidade. Ou seja, todos pecaram, foi o que eu coloquei aqui. Aqui, ó. Como está escrito, não há um justo que sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, o pecado, ele é universal. O pecado é universal. O texto paulino de Romanos 3:23 informa que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado passou para todos os seres humanos. O versículo 9 a 11, no mesmo capítulo, trata igualmente desse assunto e informa que a realidade do pecado é irrevogável do ponto de vista humano. A despeito de o povo de Israel ter sido usado por Deus como canal por onde o mundo recebeu a promessa de que seria abençoado, o apóstolo Paulo, que também era judeu, diz que mesmo o seu povo, que tinha sido escolhido para poder levar a promessa de Deus até o nascimento de Jesus, mesmo esse povo, o povo de Israel, eles também estavam debaixo dos pecados, do pecado, assim também como os gregos. Em outras palavras, todos igualmente estão debaixo da maldição, gente. Todos. Não há ninguém, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem.
Porque não há ninguém que faça o bem, porque o pecado ele é universal. O pecado ele é universal, mas ele também é pessoal. O pecado é universal, mas ele também é. Eu espero que você tenha entendido porque o pecado porque o pecado passou para todos os homens, por isso que ele é universal. Agora eu quero que você entenda que o pecado ele também é pessoal. A doutrina cristã ensina que a humanidade peca justamente por ser pecadora e não o contrário, ou seja, não se torna pecadora ao pecar. Ele não, a humanidade ela é pecadora, por quê? Porque não é porque ela pecou, mas é porque ela já é pecadora em si, ok? Ela não se torna pecadora, ela já é pecadora, é uma essência, é uma natureza. A natureza humana é uma natureza pecadora. Desde quando o Criador advertia Caim, a Bíblia nos mostra que o pecado está sempre nos espreitando, está sempre à nossa volta, de cada ser humano. Então nós vemos, por exemplo, aqui em Gênesis 4:7 diz, ó, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Ou seja, se você fizer o bem, você vai ser aceito. É sempre assim, viu, gente? Você quer ser aceito, você precisa fazer o bem. Se você quer ser aceito, você precisa fazer o bem. É sempre assim. A gente precisa entender que é simples assim. E se não fizeres o bem, olha o que Deus fala. Se você não fizer o bem, o pecado está à porta. E sobre ti será o seu desejo. Aí, mais uma vez, o desejo, vinculado à questão do pecado. Desejo e pecado são coisas que são quase inseparáveis. São quase inseparáveis. Mas sobre ele deves dominar. Sobre quem? Sobre o desejo. Por quê? Porque o desejo, quando o desejo chega, é porque o pecado está batendo. O desejo chega, o pecado bate. Então a gente tem que dominar o desejo para que o pecado não venha acontecer. Como é que se origina o pecado? A partir do momento em que eu desejo, o pecado está lá. Quando eu desejo, o pecado está lá. E eu não posso deixar ele me dominar. Ou seja, eu desejo me dominar para que o pecado não venha se estabelecer. Vocês estão me entendendo? Então essa aí é a origem do pecado. Na verdade, conforme vemos em Gênesis 6:5, o próprio Criador constatara em relação à humanidade que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Deus já tinha falado isso. Tem aqui o versículo aqui para mostrar para vocês também, Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Você está vendo? O ser humano é mau. Deus já tinha constatado isso. Paulo, ele retrata isso, capítulo 7 de Romanos, falei para vocês. Paulo já tinha constatado que o ser humano ele é pecador, que o ser humano é mau, que o ser humano é transgride, que o ser humano ele não... tem a essência má. A gente espera que o ser humano pratique o bem porque ele sabe praticar o bem, mas ele é mais inclinado para o mal do que para o bem. Porque é assim que funciona no ser humano. Então, gente, Deus ele já tinha falado, né? O ser humano é propenso para o mal. Paulo também já tinha falado, tá aí os versículos, ele deu aqui, ó, Romanos 7:15-23. Né? Nós temos facilidade de se rebelar. Não há pessoa alguma que não peque. Já conheci o sábio rei Salomão na cerimônia de dedicação no templo em Jerusalém, muitos séculos depois de o casal representante da humanidade ter pecado. Ou seja, o ser humano, ele é pecador, e o pecado ele é pessoal, é uma escolha. Como Adão e Eva. Eva escolheu, o desejo veio e ela disse, eu vou fazer, eu vou realizar, não vou dominar meu desejo. E Deus estava falando também para Caim, Caim, desejo está aí, desejo de te matar teu irmão, a inveja tomou conta de ti, o teu desejo está aí, você pode fazer o bem. E se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se você não dominar o seu desejo, você vai praticar o mal, você vai praticar o pecado. E é isso. O pecado, ele não é só pessoal. O pecado, ele é universal. O pecado, ele é
pessoal, mas ele também é o quê? Estrutural. Mesmo a humanidade tendo, através da desobediência e consequente rebelião, aberto mão do seu direito de ser governado por Deus, o Criador, ciente de que a maldade humana não tem limite, por sua misericórdia desde o tempo de Moisés, transmitiu leis para proteger os menos favorecidos. Todavia, a maldade humana é tão terrível, mesmo assim, o povo que deveria servir como exemplo para o mundo todo, que significava ser como significava ser governado por Deus, resolve, por causa da natureza pecaminosa, rebelar-se contra Deus, que o havia libertado. Como sem um advertira, o resultado da rebelião não poderia ser outro. Israel terminou tornando-se novamente escravo. Isso é a consequência do pecado, ok? Se você me perguntasse qual é a consequência do pecado, a consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. E a consequência do pecado é ser escravo, é ser destruído, é se acabar. Como aconteceu com Israel por diversas vezes, né? Israel é um povo que praticamente não viveu na sua própria terra por causa do pecado. E até hoje está aí brigando com o Hamas pela terra que era para ser deles, mas eles, por conta do pecado, foram sendo levados cativos o tempo inteiro durante toda a sua história. Você percebe isso? Como o pecado ele é destrutivo? Como o pecado ele traz exílio? Só que a misericórdia de Deus ela é tão grande que a condenação de Nabucodonosor, rei da Babilônia, conforme dissera Daniel, talvez fosse revogada se ele fizesse justiça ao menos favorecido. O que eu achei interessante é que as leis de Deus, deixa eu colocar aqui minha cara para você ver, as leis de Deus foi dada para Israel para poder, olha o que foi falado aí no texto, ó, ajudar e abençoar os menos favorecidos. Eu tive pregando uma palavra dizendo de que lado Deus está, né, na guerra. A gente vai ter a oportunidade de falar da condição de Israel na próxima lição. De que lado Deus está nessa guerra que Israel está travando com o Hamas. Eu tinha dito, Deus está do lado do menos favorecido. Aí como menos favorecido? Será que é Israel que é menos favorecido ou é o Hamas que é menos favorecido? Nenhum dos dois. Deus está do lado daqueles que estão sofrendo na guerra. Deus está do lado daquele que está sequestrado. Deus está do lado daqueles que morreram e das suas famílias. Deus está do lado daqueles que receberam bombas na cabeça. Deus está do lado daqueles que estão sendo torturados. Deus está do lado dessas pessoas nessa guerra. Porque toda guerra é algo que não nasce do coração de Deus. Ah, mas o Antigo Testamento é cheio de guerras por causa da situação, por causa do tempo, por causa da época em que as pessoas ali do Antigo Testamento viveram. Eram épocas de guerra. Tinha que guerrear. Mas depois que o Novo Testamento chegou e que Jesus chegou esclarecendo agora quem é o Deus de Israel é um Deus o quê? Amoroso. É o Deus que dá chance. É o Deus da misericórdia. É o Deus que estende a mão. É o Deus que está com o desvalido. É o Deus que está com aquele que é necessitado. É aquele menos favorecido. Então Deus está de quem? De que lado na guerra? Deus está do lado do menos favorecido. O sofrimento humano, gente, é a privação de Deus. Vamos aí para o último ponto da nossa revista, tá? Consequências físicas do pecado. O pecado também rendeu consequências físicas. No sentido é que o ser humano passou a morrer. Se você for aqui comigo, deixa eu ver se eu tenho algum versículo aqui que fala isso. Pronto, diz assim, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então a morte passa agora a todos os homens. E os homens passam agora a sofrerem fisicamente doenças, males, angústias, ansiedades, depressões, sofrimentos. Tudo isso
por causa da queda, né? O desastre causado pela desobediência humana atingiu proporções tão dramáticas que até mesmo a natureza foi atingida negativamente, pois o Senhor dissera que a terra passara a ser maldita. É justamente por isso que as Escrituras falam sobre o fato de que a criação geme até agora. Ou seja, houve consequências físicas para o homem, mas houve também consequências para a natureza. A natureza passou a sofrer. E aí, nós temos um texto que diz o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque sabemos que toda a criação geme, e esta juntamente com dores de parto até agora. Então, o que nós estamos vendo aí, os desastres naturais, o clima mudando, é a natureza gemendo. A natureza está gemendo, gente. Tá? A harmonia era tão real no Jardim do Éden, fora completamente transtornada, trazendo terríveis consequências físicas, tanto para a humanidade quanto para o restante da criação. Por que que nós... É muito maravilhoso, né? Esse ensinamento. Esses textos. Porque a gente entende por que que a gente está vivendo isso aí na natureza. A gente entende por que que nós estamos vivendo essa onda de calor. Por causa do pecado, das decisões humanas, dos erros, das escolhas erradas, da maldade, a vontade de dominar, de sobrepor ao outro, de ganhar, a avareza, né? Tudo isso provoca o que nós estamos vivenciando na natureza, ok? Consequências sociais do pecado. Desde o início é perceptível que o Criador planeja a vida em sociedade para todos os seres humanos. Mas até mesmo essa característica da humanidade foi transtornada pelo pecado. O desejo egoísta de dominar, olha aí, ó, ser um dominando o outro agora, a escravidão, a subserviência, não era parte do plano original de Deus, mas o ser humano, ele resolveu trazer essas coisas como consequência do próprio pecado. Nós temos, por exemplo, aí um relato aqui de Babel, como eu falei para vocês, né? Tá aqui em Gênesis capítulo 11, verso 1 a 6, né? Você pode aí pegar a sua Bíblia depois ver. Nós temos também um outro texto bíblico que fala de Nimrod, que era um homem poderoso, que era caçador, que era poderoso na terra. Então a sede de poder do homem foi aflorado, né? O homem passa agora a subjugar o seu próximo. E nós vemos isso, por exemplo, nos próprios discípulos. Lucas 22, 24, 26 diz: E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Antes, o maior entre vós será o menor, e quem governa como quem serve. O reino de Deus é assim, é invertido. Quando você olha para os reis da terra, eles são servidos. Eles dominam. As autoridades dominam, né? Eles dominam, mas no reino de Deus não. O menor é que vai ser o maior. E quem governa é aquele que vai servir a todos, certo? Então esse é um princípio do reino. Quem governa serve. Isso aqui deveria ser uma característica de todo homem público. Todo homem público, todo homem que quer ser grande e que é alguma coisa, alguma autoridade na sociedade, esse homem ele precisa entender que ele está sendo autoridade, mas não é para ser servido, é para servir. Só que a gente não vê isso na sociedade, certo? A gente não vê isso na sociedade. As autoridades, elas querem ser servidas. As pessoas que estão dominando, elas estão subjugando, escravizando, matando. As pessoas que estão lá no poder, elas só querem se beneficiar, não querem beneficiar os outros. Os menos favorecidos, Deus está do lado dos menos favorecidos. Mas aqueles que estão como autoridade não querem olhar para os menos favorecidos. E é isso que nós estamos vivendo hoje.
Ok? Consequências espirituais do pecado, e agora eu termino. Apesar de vermos o quanto o pecado afetou a humanidade, que essa é a principal consequência, né? A consequência do pecado. Primeiramente, seu aspecto pessoal, atingindo mesmo a própria natureza, a morte atinge ao homem, atinge a natureza, a morte, o pecado é universal, o pecado atinge a natureza, então a morte mencionada pelo Criador Adão, como se pode ver, não se referia simplesmente à morte física, mas existe algo na teologia que a gente chama de segunda morte, que é o que? A morte espiritual. Vamos ver aqui se tem algum versículo que fala sobre isso. Tem um aqui, ó, o Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos que se prostituem, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, quem é que vai participar da segunda morte? Todas essas pessoas que praticam essas maldades que estão aí. Deixa eu ver se eu tenho outro. Tenho aqui Apocalipse 26:14. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O que é a segunda morte? O lago de fogo. Vou repetir. O que é a segunda morte na Bíblia? Você nunca mais vai esquecer isso, tá? Você pode anotar. Está em Apocalipse 20, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, a segunda morte é o lago de fogo. Ok? Então é isso, gente. Então essa segunda morte é o banimento total do ser humano da presença de Deus, lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Para concluirmos, vamos aqui para a conclusão. Vamos aqui para a conclusão, né? Vamos lá. Como vimos nessa primeira lição, o pecado é o efeito colateral decorrente do fato de não termos sido criados como autômatos e sem vontade própria. Fomos criados para reinar. Fomos criados não como robôs, mas com vontade própria. Por isso que a gente errou, né? Infelizmente, porque nós não sabemos lidar com a liberdade. Se fala muito de liberdade hoje na nossa sociedade, mas eu quero dizer para você, meu querido, nós não sabemos lidar com a liberdade que nós temos. Por esse ato, aprendemos que Deus não queria seres robóticos ou robotizados e sem capacidade de pensar, mas justamente o inverso. Isto é, o Criador optou por criar seres livres. Isso, inclusive, custou a ele o preço de ser rejeitado pela humanidade que, por amor, criara. Se, por um lado, isso possibilitou a humanidade rejeitar o Deus Criador, por outro, trouxe também obrigações a cada um de nós, pois somos responsáveis por nossas decisões e atitudes em relação a Deus, a nós mesmos e às demais pessoas. Gente, eu quero aqui desde já deixar com vocês essa primeira aula. Vou deixar aqui no canal, baixa para que vocês possam rever. Baixem para ir para o seu aparelho celular, para o seu computador, para que vocês possam ver e rever, ver os versículos, ler e reler, para que você possa aprender sobre o pecado, né? O que é o pecado? A maldade, errar o alvo. Nós aprendemos aqui que o pecado ele é pessoal, né? O pecado é praticado pessoalmente porque, né, que nasce exatamente no momento que nasce o desejo. E o desejo nasce através do nosso relacionamento com aquilo que foi criado por Deus, através dos nossos sentidos. O desejo ele surge e aí nós não sabemos dominar e erramos e pecamos. Nós aprendemos que o pecado é universal, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estudamos também que o pecado ele traz consequências sociais, porque cada um quer dominar sobre o outro. Nós vimos que o pecado ele traz problemas para a natureza, porque a natureza passou a ser maldita por causa do homem e passou a gemer, ter dores de parto, como nós vimos. Mas, apesar de tudo isso,
nós esperamos a nossa redenção completa, total, em Cristo Jesus, tanto nós como a natureza, certo? Então, nós esperamos, nós expectamos, estamos nessa expectativa de uma redenção completa, uma redenção total, apesar de nós sabermos que em Cristo nós já fomos redimidos de todos os nossos pecados. Todos aqueles que acreditam nessa verdade, acreditam nesse caminho que foi preparado por Deus, recebem a redenção, a salvação e a vida eterna. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e até a próxima aula, lição de número 2, se Deus quiser.